Olá, galerinha! E aí, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. E vamos dar continuidade às nossas aulas online. Vamos nessa? E o nosso assunto de hoje vai ser os equinodermos. O que são os equinodermos? São animais marinhos, né? Um deles, muito comum, é a estrela do mar, não é isso? Então vamos lá. Os equinodermos, equinos quer dizer espinhos e a derma, a pele, não é isso? Então ele constitui um grupo de animais exclusivamente marinhos, ok? Eles possuem um endoesqueleto de calcário. Esse esqueleto são produzidos por espinhos bem salientes, tá? E embora não seja uma coluna vertebral nessa espécie, ele tem uma importante sustentação no corpo desses animais, ok? Os animais que representam os equinodermos, um comum é as estrelas do mar, os lírios do mar, o pepino do mar, o ouriço do mar, entre outros, a bolacha do mar, tá certo? Nós temos aqui uma anatomia numa estrela do mar, certo? Onde temos o ânus, a placa calcária resistente do corpo do animal. Nós temos os pés ambulacrários, tá? Esses pés é justamente para movimentação e também a absorção de água, ele absorve a água. O estômago, temos aí os espinhos e entre outros, tá? A classe dos equinodermos existe inúmeras classes, nós vamos ver. São animais invertebrados, pois não possuem a coluna vertebral. E como vimos, são exclusivamente marinhos, tá? O esqueleto do corpo desses animais são formados por placas de calcários que se tornam-se bem resistentes. Quando atinge a fase adulta, esses animais apresentam simetria radial. Enquanto eles são filhotes, a simetria é bilateral. Quando chega à fase adulta, é radial. Então, ele tem duas fases de simetria, tá? A bilateral enquanto lavas, filhote, e a bilateral enquanto adulto. E a radial enquanto adulto. Existem mais de 7.000 espécies de equinodermos, que são divididas em 5 classes. Vamos lá? A primeira delas são os asteroides, que asteroidia, ok? Apresenta o corpo mais achatado, certo? Como o formato de uma estrela. Como vocês estão vendo na imagem, a estrela do mar. A boca desses equinodermos situa-se na fase central, ok? E na fase dorsal está o órgão excretor, que elimina. Abaixo deles possui os pés ambulacrais, que ajudam na sua locomoção, tá certo? Filtração e absorção. Se alimenta dessas macromoléculas, micromoléculas que existem na água. Outra classe é os equinoides, tá? Equinoidia. Possui o corpo formado como um disco, feita a bolacha da praia, ou bolacha do mar, tá? E apresenta uma carapaça que protege o corpo do animal, que ela é bem resistente, é bem durinha mesmo, uma bolacha. E também temos o ouriço do mar, representando essa classe. Em seguida, nós temos os ofiuroides ou ofiuroidia, tá? Também apresentam um corpo achatado, veja, são os ofiuros, que parece até uma cobra misturado com estrela, né? Então, eles conseguem se movimentar através desses braços longos que ela tem. São os ofiuros. Em seguida, nós temos holoturoides, ou classe holoturoidia, tá? Apresenta o corpo alongado em forma de cilindro e feito o pepino do mar, ok? E nas suas extremidades estão situadas a boca e na outra está o ânus. Temos os clinoides, que é a clinoidia, tá? São animais que ficam presos na região do fundo do mar. No caso, os lírios do mar, certo? E apresentam braços ramificados. Tem variações de tamanho, tá? Os tamanhos dos equinodermos são bem variados. A estrela do mar mesmo, ele medido de uma ponta a outra e pode ser em alguns centímetros ou até metros, dependendo da espécie. Aqui, a imagem de uma estrela do mar, certo? Característica, como eu falei para vocês, ele tem a presença de um complexo sistema de lâminas, canais e válvulas, que é denominado de aquífero, que ele possui um sistema ambulacrário, certo? Que, no caso, são os pés ambulacrais, cuja função está relacionada à locomoção, à respiração, à circulação, à excreção e até mesmo à percepção do animal no local. Possui paredes musculares, né, que acumulam líquido nesses pés ambulacrários, tá? Outra coisa também facilita a sua deslocamento
E quando a pressão do líquido é maior nos pés, eles vão se locomovendo, tá? Eles permitem a movimentação do animal. Então, ele faz esse tipo de movimento na água com esses pés ambulacrários. A digestão desses equinodermos, eles se alimentam de pequenos animais, tá? Assim também como algumas algas, então de micropartículas que existem na água. A estrela do mar ela é carnívora, ok? O sistema digestório com apenas boca, estômago, intestino e ânus. Mas aí fica bem próximo, tanto a boca como o ânus do animal, certo? Mas o estômago só está presente no corpo dos equinodermos carnívoros, ok? Porque possui glândulas digestivas. Como eu falei anteriormente, a estrela do mar alimenta-se de pequenos molúsculos, como marisco, e é pelos seus pés, né? Que faz a locomoção e a alimentação, tá certo? Depois de engolir a massa, isto é, o corpo do molusco já digerido, essa é, portanto, uma digestão extracorpórea, fora do corpo do animal, certo? O ouriço do mar alimenta-se de algas e tem um aparelho bucal como se fossem uns dentes, constituídos de substâncias bem rígidas, tá? Que raspa as algas presas às rochas. A excreção é feita também pelos pés ambulacrais, como vimos também a respiração, a água circula e ela daí elimina, ok? Respiração é a troca gasosa que ocorre através das brânquias também, certo? A circulação é um líquido incolor, não é feito, não tem a hemoglobina, que é o líquido vermelho que dá a cor, certo? Esse líquido aí, ele transporta substâncias para o corpo, mas ele não tem a hemoglobina que dá a cor vermelha, tá? É incolor. A reprodução dos equinodermos, ela pode ser sexuada, no caso com a participação de gametas, como vocês estão vendo aqui ó, na imagem, o cruzamento aqui da estrela do mar, possui sexo separado, o macho e a fêmea, só que a fecundação é externa, certo? O desenvolvimento dela é indireto, pois as larvas se transformam em animais jovens. O sistema ambulacrário, que é a locomoção, é o grande diferencial dos filhos dos equinodermos. Só ele é que possui esses pés ambulacrários, tá? Outra coisa também temos aí, ó, esse sistema ele consiste em a água do mar entrar no corpo do indivíduo através dessa placa, que é uma placa madreporítica. No caso, uma placa circular, tá? Que possui vários poros no corpo do animal onde a água entra com facilidade, ok? É um animal que sofre regeneração. No caso, se você cortar alguma parte do corpo dela, ela consegue se regenerar. É feita a lagartixa, corta o rabo, ele se regenera, ok? A estrela do mar, se corta os braços radiais, ela consegue se regenerar, ok? É uma grande vantagem nesses animais quando eles se sentem atacados, ok? Ou em perigo. Deixa eu ver mais outra coisa interessante. Aqui mostra na regeneração feita da estrela do mar, partes que foram destacadas por algum predador, certo? Ela consegue fazer a regeneração normal, vejam só, ok? Uma só, tanto só um lado ela consegue regenerar normalmente, beleza? Então esses são os equinodermos, animais exclusivamente marinhos. Temos outra classe que nós vamos ver também nesse assunto, que são os cordados. Deixa eu ver aqui. Vamos lá? Os cordados. Os cordados são animais deuteronômios, quase que não sai. Lembram deuteronômios, que dá origem ao ânus? São triblásticos, têm os 3 folhetos embrionários e a simetria dele é bilateral. Diferente dos equinodermos, que ela é simetria bilateral enquanto filhotes e radial enquanto adulto, não é isso? Só que eles possuem uma característica, que é a notocorda, que é como se fosse, na realidade, ele é um animal invertebrado, né? Mas é como se ele tivesse uma coluna, tá? Só que é flexível, é feita a orelha da gente. Na realidade, a orelha é formada por um tecido de sustentação, não é isso? E flexível, ok? Mas não é osso. Então, os animais cordados, que possuem a notocorda, ela tem essa flexibilidade no corpo, tá? Não tem a coluna, mas tem essa notocorda que é flexível, ok? A função dessa notocorda é justamente a sustentação do corpo, tá? Ela também possui um tubo neural, que dá origem ao encéfalo e à medula espinal, e daí ele constitui o sistema nervoso. E tem as faringianas, que é justamente onde estão localizadas as brânquias.
Existem algumas classes, nós vamos conhecer ela. O protocordados são uma das classes pertencentes aos cordados. São animais marinhos, certo? Que não possuem essa caixa craniana e coluna vertebral, porque ela possui a notocorda, que é uma corda dorsal bem flexível, tá certo? Que olhando a gente acha que ela possui essa coluna vertebral, mas não é essa notocorda, tá? Tem o sistema nervoso com posição dorsal e ausência de coluna vertebral, porque elas possuem essa notocorda que dá origem que dá a sustentação do corpo do animal. São divididos em esses protocordados, urocordados, certo? Animais também marinhos. E se assemelha a um tubo oco, que nós vamos ver, tá? São animais filtradores, esses urocordados. Tem a notocorda, tá? E apenas em sua fase larval. E outra, o principal representante desses urocordados são as assídias. Ó, aqui, tá? A reprodução dela é sexuada, mas a maioria delas também pode ser hermafrodita. Mas na realidade, quando se é hermafrodita, é necessário haver a troca de gametas. Só que a fecundação desses animais ela é externa. Ela lança os gametas fora do corpo do animal, ok? Assim, o lado negativo dessa fecundação é porque quando são lançados fora do corpo, eles podem se perder e não haver a fecundação. Os cefalocordados são outra classe também, que estão representados por anfioxo, certo? São mais ou menos cerca de 30 espécies que existem, também vivem em ambientes marinhos. São animais pequenos que chegam até medir 8 centímetros de comprimento, muito pequeno, e tem um corpo semelhante a um peixe. Vivem semi-enterrados nas areias, que nós vamos ver, em locais de águas mais calmas e limpas, tá? E mantendo somente a parte anterior do corpo para fora do substrato, feito vocês estão vendo aqui na imagem, um anfioxo. Também animais que possuem notocorda, tá? São animais filtradores também em sexos separados e a fecundação também é externa, fora do corpo do animal. Eles lançam o gameta na água. Classificação dos vertebrados. Nós vimos animais invertebrados que fazem parte dos cordados, né? Mas eles possuem a notocorda, que é uma corda dorsal, como se fosse uma coluna vertebral, só que ele é bem mais flexível, ok? Então, os vertebrados são animais que possuem coluna vertebral, já está dizendo, né? Possuem as vértebras e a médula espinal, ok? Que leva as informações. Temos o crânio aí, que é formado por duas caixas, esse crânio, formado por duas partes, no caso. É uma caixa craniana que vai proteger o cérebro desses animais, tá? E também temos as maxilas, que é a mandíbula, boca do animal, ok? Mas existem vertebrados sem maxila, ok? Que pertencem ao grupo dos agnatos. São as lampreias e alguns peixes primitivos. Esses animais, eles possuem um endoesqueleto, tá? Que apresenta dois padrões distintos. No caso, os peixes, a coluna vertebral forma um eixo principal no corpo e conecta-se com o crânio. E temos aí nos tetrápodes, eles podem ser divididos em axial e apendicular. O axial forma o crânio, a coluna vertebral e as costelas, e o apendicular é formado por membros anteriores e posteriores, tá? Que vai se unir ao restante do corpo. Nesse caso, os animais vertebrados. Os vertebrados, ele permitiu que esses animais se colonizassem nos mais diversos ambientes, por ter a coluna vertebral. Aí, por ter essa coluna, são animais mais rápidos, que se facilitam, é mais fácil de se locomover, certo? E garante mais habilidade de se salvar dos predadores quando eles se sentem ameaçados, diferente dos animais invertebrados, certo? Então, aí foram duas classificações que nós vimos, mas na frente nós vamos ver as classes dos cordados, que são os répteis, peixes, aves, mamíferos, anfíbios, de cada um deles, tá certo? Mas vimos dois, equinodermos, no caso o filo, que inclui as estrelas do mar, são animais exclusivamente aquáticos, e vamos cordados, ok? Com algumas classes existentes, que nós vamos ver mais na frente e outras. E vimos que nos cordados existem os animais invertebrados que possuem a notocorda, que é uma corda dorsal, certo? Que é um tecido de sustentação, na realidade sustenta o corpo do animal e ele é bem mais flexível. E tem os vertebrados, que é aquele que possui coluna vertebral, crânio, certo? E a coluna que constitui as vértebras e a medula espinal, que vai passar todos os nervos e as informações do corpo do animal. Ok, espero que vocês tenham compreendido, tenha ficado claro.
tá? E posteriormente ponderei atividades para que a gente possa esclarecer melhor esse assunto, ok? Então, beijo pessoal, fica com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.